Comer, sentir culpa e tentar ao máximo, logo após a refeição, se desfazer do que consumiu é uma constante na vida de quem sofre de bulimia nervosa. O transtorno alimentar faz com que a pessoa coma em grandes quantidades e, na sequência, induza o próprio vômito, ou use laxantes, ou tente outras formas de colocar para fora as calorias do alimento. Culpa e preocupações em excesso com o peso corporal e também com a forma física fazem com que esse comportamento torne-se uma constante. A gente fala sobre o tema agora. Eu recebo a nutricionista Simone de Oliveira e a psicóloga Patrícia Lorenzoni. Simone, bom dia, primeira vez aqui no Tarobá Cidade, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada, agradeço muito pelo convite. Patrícia, voltando aqui para ajudar a gente com mais um tema, bom dia para você. Bom dia, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Patrícia, vamos explicar melhor, esse transtorno. Existe uma causa específica? São várias causas. O transtorno alimentar, a bulimia nervosa, ela está categorizada no manual de transtornos. Ela, até algum tempo histórico, era considerado algo natural, porque no início da história isso era natural. As pessoas entendiam que as doenças vinham da alimentação. Então, elas provocavam, ao longo da história, a gente vê lá atrás, elas provocavam o vômito como uma forma de desintoxicação. E aí, com o passar histórico de tudo isso, começou a se conhecer isso como um transtorno alimentar, como um problema de fato, e se catalogou isso como um transtorno. Hoje está no nosso manual de normas, ali no manual de doenças mentais. E é caracterizado por uma compulsão, por uma fome emocional muito grande, onde a pessoa ingere quantidades exageradas. Então, tem a ver com a quantidade e também tem a ver com a qualidade, ou seja, doces, aquele alimento que rapidamente te causa algo cerebral. E aí, logo após, vem a culpa. Então, é uma compulsão. A gente, quando come um pouquinho demais, já sente aquele peso. Imagine a pessoa que come em grandes quantidades, às vezes num tempo curto, come muitas coisas. Nem vai sobrar outra opção, porque acho que deve pesar tanto, Ô Simone, a pessoa induz o vômito para tentar colocar para fora as calorias, mas ela acaba colocando boa parte dos nutrientes. O que acontece com o organismo? Essa é uma questão bem interessante, porque, veja, ela está induzindo o vômito. O alimento não chegou a ser totalmente digerido. Boa parte, assim, grande parte dos nutrientes precisam chegar ao intestino para serem absorvidos. Então, isso é uma questão que ele já vai ter déficits nutricionais, desidratação, Quando a gente provoca o vômito, nós vamos colocar o ácido, vai fazer subir. E essas estruturas de esôfago, de boca, não estão preparadas para ter esse ácido. Então, ele é corrosivo, ele é corrosivo, ele é um ácido, vai agredir essas estruturas, vai fazer com que o esôfago fique ferido, a boca, vai causar com que os dentes fiquem amarelos, manchados, porque vai corroer, vai acabar com o esmalte, vai propiciar, inclusive, cáries. Ao contrário, também, quando a gente pensa que não vai alimentos para o intestino por conta desse vômito, não chega o suficiente ao intestino, vai ter essa dificuldade de absorção, vai ter pouco nutriente para ser absorvido. E esse excesso de laxantes, por exemplo, enemas, que as pessoas têm esse consumo, também vai fazer mal para o intestino. Porque além de ser pouco nutriente, o intestino também, ele é como se fossem dedinhos para absorver, para aumentar a área da absorção dos nossos nutrientes. O excesso de laxantes vai fazer com que esses dedinhos comecem, por exemplo, a descascar e diminuir essa absorção também. Então, nós prejudicamos e muito a nossa fisiologia intestinal, e hoje a gente sabe que é no intestino que a mágica acontece. Não é somente a absorção de nutrientes, mas também é a produção de hormônios, onde o nosso sistema imunológico produz as nossas células de defesa. Então, a gente prejudica muito o intestino. Patrícia,
como entender que é bulimia? Quantos episódios de vômito? Até antes de você responder, só quero aproveitar uma deixa aqui da Simone, gente, para deixar claro que não é só o vômito, tá? Qualquer forma de indução de você compensar aí o que você comeu, como ela falou, o laxante, também é considerado bulimia. São as pessoas não entendem, acham que é só quando... eu não vou lá provocar o vômito, mas também se enche de laxante, usa outros recursos diuréticos, e isso também é uma forma de bulimia. Mas como entender? Quantos episódios, Patrícia? Quais são os sinais de que a pessoa está com esse transtorno? Então, quando eu digo, né, que o transtorno está no manual, é justamente para esclarecer esse tipo de comportamento. Porque como que a gente vai diferenciar se é ou não? Nós temos um manual de normas. Então, tem critérios. Um dos critérios é que isso aconteça com recorrência de 3 vezes semanais. Então, se um paciente chega até mim e ele tem feito constante, porque isso é constante, é praticamente dia faz, dia não faz, dia faz, dia não faz. A gente já está enquadrando ele ali como um critério de observação. Precisamos observar. Se é um hábito que vem se estendendo há mais de 6 meses, às vezes ao longo da vida também. Uhum. Algumas pessoas imaginam que quem chega com quadro de bulimia vai chegar magrinho, não é? Uhum. Não é. Nós temos a maioria de pessoas sobrepeso, acima do peso. Então, a gente não vai ver. Realmente, a gente acaba fazendo uma associação com a anorexia. Né? Uhum. E não é. A bulimia, ela não tem aquela perca de peso. O que a gente vai ver é a recorrência dos episódios e há quanto tempo isso vem acontecendo. No caso da anorexia, a pessoa se enxerga com peso superior ao que ela tem. Às vezes já está magérrima, mas ela se vê com um peso maior. Não é o caso, então, da bulimia. Exatamente. E na bulimia também pode acontecer não só o episódio da pessoa procurar pelo vômito ou pelo laxante, mas também de ficar sem comer. Isso também caracteriza ficar um longo período de tempo sem fazer ingestão. Inclusive, Simone, normalmente diz que a bulimia começa com essas dietas malucas aí. A pessoa vai fazendo dietas loucas frequentemente e depois isso vai se agravando. Exatamente, com muitas dietas assim, sem um acompanhamento, né, sem um acompanhamento multiprofissional, dietas extremamente restritas, com pouquíssimos alimentos, com baixíssima quantidade de nutrientes. E depois de algum tempo fazendo dietas restritas, é como se estimulasse a ter o episódio de compulsão. Tipo, estou sem comer há muito tempo, tenho muita vontade. E aí ela perde o controle de ir lá e comer um pedacinho. Ela come aquele volume, né, gigantesco, tem essa compulsão, e aí depois ela vem com essas estratégias para amenizar, né? Uhum. Então, a bulimia é bem o que a Patrícia falou, é bem interessante, porque ela é uma doença muito sorrateira. É difícil você perceber, porque a pessoa está ali, está na sua frente, não está magra, às vezes está em excesso de peso, mas uma alimentação totalmente desequilibrada, totalmente desregrada, né? E lembrando sempre que a bulimia é uma doença que precisa de tratamento multiprofissional, né? Nós precisamos de vários aspectos. O nosso tempo está acabando e vamos usar esse finalzinho para falar desse tratamento que envolve vários profissionais. É isso, Patrícia? Exatamente. Então, o que demandaria da psicologia, né? Essa mudança de comportamento, esse entendimento da compulsão. Porque é uma compulsão por se alimentar. Por quê? O que está de trás? Quais são as emoções? Qual emoção essa pessoa está comendo? Né? A gente fala muito, está comendo as emoções. Uhum. Tá? É um quadro de ansiedade, é um quadro de depressão, é um quadro... primeiro a gente vai ter que investigar e distinguir o que está por detrás dessa compulsão. Está muito ligado, né, à condição emocional, isso. Até à pressão dos padrões sociais, né? Exatamente. Então a gente faz essa investigação inicial, a gente delineia quais são os sintomas associados e a gente começa a tratar a compulsão. E muitas vezes vai precisar também da medicação. E aí vem o psiquiatra também. A psicoterapia trabalhando as questões comportamentais e o psicofármaco agindo também neural, né?
e aí também a nutricionista. Até porque essa pessoa come em excesso num período curto, come muito. Ela vai ter que aprender, né, Simone, a comer de maneira adequada. Isso. O nosso primeiro cuidado para essa reeducação alimentar é um planejamento. Planejar as refeições dessa pessoa em conjunto com ela, para que o corpo vá se acostumando que em determinados períodos haverá alimento. Hidratar-se também. E assim, sempre com muito cuidado, entender qual é o relacionamento, né, que a pessoa tem com o alimento, porque a bulimia vem, né, de algum sentimento, de algum momento, por algum motivo. E ela está vindo cada dia mais cedo. Né? A gente está chegando nos consultórios as crianças, já por conta de pressões sociais. Há um tempo atrás a gente via mais mulheres jovens. E hoje nós vemos muitos adolescentes entrando na pré-adolescência já com essas questões que envolvem essa doença. É por isso que a gente fala da importância de tratar suas dores emocionais, né? Meninas, obrigada. Queria ter mais tempo, porque o assunto é amplo, né? Mas eu acho que deu um alerta, trouxe aí uma reflexão e para a gente ficar atento a esses sinais e tentar ajudar quem à nossa volta estiver com esse problema. E se você se identificou, também buscar ajuda o quanto antes. Simone, obrigada pela participação. Obrigada. Vamos deixar a rede social? @Simone Suanutri. Fala mais pertinho ali, Simone. @Simone Oliveira Suanutri. Isso, ela trabalha com um programa de emagrecimento também bem bacana. Patrícia, vamos deixar a sua rede social. Vamos sim, é @Patrícia Lorenzoni Psicoterapia. Obrigada, meninas. Até outra oportunidade.